nosso lugar pela cruz, por não merecemos nada. Pai, é verdade. Obrigado pela graça imensurável sobre cada um de nós. Sim, Deus. Amém, Deus. Meus irmãos, vamos então à carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Alô, som. Irmãos, então, carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 7, nós faremos a leitura do versículo 7 até o versículo de número 14. Romanos 7, 17 a 14. Veja como Paulo, então, Milene e Vitor querido, veja como ele começa, então, esse trecho da Sagrada Escritura. Ele vai perguntar assim, uma pergunta retórica que ele faz. Aliás, é mais de uma. Ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Meus irmãos, nós já oramos a Deus para que Ele nos abençoe agora na palavra que foi lida e será nesse momento pregada. Meus irmãos, nós estamos lidando com um capítulo que não é fácil, não é de fácil entendimento. São coisas difíceis para se entender. Não é à toa que o apóstolo Pedro falou de alguns escritos de Paulo o seguinte: olha o que Pedro disse de alguns escritos de Paulo. Ele disse assim, olha, abre aspas: Paulo, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro 3,16. É maravilhoso ver Pedro falando que Paulo escreve coisas difíceis de entender. Então nós temos um companheiro, pelo menos, né? Temos Pedro. Porque em alguns momentos das cartas de Paulo e também dessa carta aos Romanos, Paulo é muito profundo. Paulo é bem profundo. E para entendê-lo é necessário, claro, a ação do Espírito a nos iluminar e também exercício, cavarmos muito para entendermos. Um certo puritano, um teólogo puritano, disse que algumas pedras preciosas se encontram na superfície, outras no mais profundo do solo, e é necessário cavar muito para obtê-las. Assim são algumas doutrinas bíblicas. Algumas são claras, são aquelas pedras preciosas bem na superfície. Outras, a gente tem que estudar muito, tem que cavar muito para de fato encontrá-las. Então, nós estamos diante de textos difíceis.
Mas nós confiamos que Deus é poderoso para trazer estas pedras, segundo o nosso exercício de entendê-las pelo Espírito, ao nosso entendimento, para que nós sejamos edificados. Mas visto isso, vamos então confiados em Deus ao que nós lemos da parte do Senhor pela pena do apóstolo Paulo. Irmãos, para nós entendermos bem ao que nós lemos agora, do versículo de número 7 até o 14, é preciso voltar ao início do capítulo 7 pelo menos, tá? Embora o que Paulo está dizendo tenha a ver com tudo que ele desenvolveu nos capítulos anteriores. Meus irmãos, Paulo, no início do capítulo 7, no versículo de número 6, ele insistiu que nós, para termos vida, deveríamos estar libertos da lei. Olha o que Paulo diz, só lembrando, porque já vimos isso. Paulo diz assim, versículo 6 do capítulo 7, desse capítulo no qual estamos. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Veja bem, irmãos, ao pensarmos naquilo que Paulo escreveu, não só aqui, mas no início do capítulo 7, alguém poderia entender que a conclusão se encontra na seguinte declaração: a lei é o problema, a lei de Deus é a grande vilã. Porque veja, para nós estarmos vivos, nós temos que ser, em certo aspecto, como Paulo disse no capítulo 7, libertos da lei. Nós temos que morrer para a lei. Então alguém poderia pensar, então o problema é a lei. A lei de Deus é o nosso grande problema, é a grande vilã. Visto isso, o que poderia ser comum, e Paulo, preocupadíssimo com isso, escreve o trecho que nós lemos agora. Tanto que ele começa com a pergunta retórica, e obviamente, por ser retórica, ele mesmo a responde, dizendo: é a lei pecado? É a lei o nosso problema? Aí Paulo diz: de maneira nenhuma. Ninguém pense que o problema está na lei. O problema está no nosso pecado. O grande vilão não é a lei de Deus, é a nossa natureza pecaminosa. Ela, Arthur, é a grande vilã. Então Paulo, nesse trecho que nós vemos, estará preocupado com isso, e deixar bem claro que a lei de Deus é santa, boa, perfeita. O problema são os nossos pecados. Vamos ver como é que Paulo fala disso aí a partir do versículo de número 7. Olha o que Paulo diz com a pergunta primeira e retórica. Que diremos, pois, então? É a lei pecado? Essa é a conclusão justa? De modo nenhum, ninguém absolutamente pense algo assim. Mas é verdade que eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se não houvesse um mandamento, aquele 10º que nós estamos vendo, Renata. Não cobiçarás. O que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Novamente, Paulo está enfatizando que o caráter da revelação da lei de Deus é um espelho no qual nós vemos não apenas a glória de Deus, o seu caráter, como também os nossos pecados. Irmãos, isso aqui é interessante. Teólogos reformados, como por exemplo João Calvino, eles disseram e estabeleceram alguns usos positivos da lei. A lei serve positivamente em muitos aspectos. Um deles é que a lei de Deus revela o caráter de Deus. Quando você vê uma lei justa, uma lei boa, você imagina que o magistrado que a estabeleceu é também bom e justo. Quando você vê a lei de Deus tão justa, tão boa, tão santa, você tem um reflexo do Deus que a estabeleceu. Por que a lei é santa, boa e justa? Porque Deus é santo, bom e justo. E é Ele o autor da lei. Então esse é um dos aspectos positivos da lei. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. Só que a lei faz mais do que isso. E agora é o que nos importa aqui, Karine e Marcelo. A lei é como um espelho, Emily, nos mostrando os nossos pecados. Então é por isso que Paulo diz:
É verdade que a lei não é culpada dos meus pecados, mas ela funciona como um espelho. Quando eu vou à lei, eu não só vejo o esplendor de Deus, eu vejo também na lei a minha pecaminosidade, eu vejo como eu sou transgressor da lei. É interessante que um teólogo disse assim, olha, a lei é como uma máquina de raio-x. Ela revela o que está lá e que antes estava oculto. Então, quando você vai fazer um exame, você passa por um exame, a máquina, você é colocado, sobre ela ali, sob ela, debaixo dela, ela vai fazer um check-up, ela vai revelar algo. A máquina não é culpada do que ela revela, entendeu? Ela diz apenas o seu estado. Assim também a lei de Deus. A lei de Deus é como um raio-x. Ela é um espelho pelo qual nós nos vemos ali, mas ela não é a culpada. Se o raio-x detecta em mim uma doença, eu não posso culpar o raio-x. Ele não tem culpa. O problema é a minha doença. Um outro teólogo disse o seguinte: a lei é como um limite de velocidade. Você está andando numa via, numa BR. Você está lá, viajando e tudo mais, tranquilo. Aí você vê uma placa, uma sinalização de velocidade. E você vê lá que aqui nessa rodovia é 90 por hora. E você está a 110. Você conhece que é um transgressor por causa do sinal do limite. O sinal apenas se revela que você deve desacelerar, que você tem que tirar o pé, porque você está passando. Mas se não fosse o sinal, você continuaria, não continuaria? Achando que estava bom. Pois bem, a lei de Deus é isso, Cauí. Ela revela quem nós somos. Ela é o espelho da nossa alma. Assim, meus irmãos, os incrédulos, por estarem alheios à lei de Deus, não se veem como pecadores. Os não crentes, que não conhecem a lei, nem querem conhecê-la, eles acham que quando eles pecam, eles estão apenas escorregando, ou agindo como seres humanos. Não é o que nós ouvimos tantas vezes? Errar é humano, perdoar é divino. Tem esse dito que as pessoas costumam a proferir. Errar é humano, perdoar é de Deus, mas é próprio do homem errar, não é problema pecar, é nosso, todo mundo peca. Então, quando as pessoas estão longe da lei de Deus, elas não tratam o pecado e nem conhecem o pecado como deveriam, porque estão longe do espelho, então não se veem como são. Esse é o ponto. Irmãos, vejamos o seguinte, aqui no primeiro momento, Paulo quer nos lembrar o seguinte, que quanto mais um homem está longe da lei de Deus, menos ele sabe de si mesmo e menos reconhecerá o seu pecado. O oposto é verdadeiro. Quanto mais um homem é iluminado por Deus mediante a sua palavra, mais consciência este homem terá de quem ele é e de seus pecados e de quanto necessita de Cristo. É por isso que Paulo, o santo apóstolo Paulo, disse dele mesmo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que Paulo disse que era o principal dos pecadores? Eu e você poderíamos dizer: nossa, Paulo exagerou. Que isso? Paulo era um homem santo, um crente. Tem muitos pecadores piores. É porque Paulo estava muito próximo de Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais consciência real nós teremos de quão graves são os nossos pecados. Quanto mais próximo da luz, mais nós vemos. Não é assim? Se nós estamos andando num lugar escuro, nós temos dificuldade de ver as coisas como são. Mas se nós vamos para um lugar iluminado, nós vemos melhor. Assim, quanto mais próximo da lei você estiver, mais consciente você estará de seus pecados. Portanto, a lei não é má. Ela somente fala a verdade sobre nós. Agora deixa eu lhes perguntar algo. Você e eu temos nos dado a lei? Você tem se dado a palavra de Deus para lê-la, meditar nela e ver o que ela diz de você, da sua alma? Você se preocupa
em ser confrontado com a palavra de Deus, ou você não gosta? É melhor ficar na ignorância quanto aos pecados? Ou você tem se exposto à luz, para que ela mostre o seu estado e você possa ir a Cristo, o seu socorro? Lembre-se que aos loucos, a impressão de bem-estar os levará à perdição. Então veja, as pessoas que dizem, não quero conhecer a Bíblia não, não quero ir à igreja não, não quero ouvir sobre pecado não. Essa pessoa, aos olhos de Deus, aos olhos que mais importam, é uma pessoa tola, uma pessoa louca. Ela pode viver com bem-estar aqui, tranquila em seus pecados, mas será condenada. Esse estado de ignorância e bem-estar levará essa pessoa à perdição. Portanto, meus irmãos, quanto mais próximos da palavra de Deus, quanto mais próximo desse espelho, mais conheceremos a nós mesmos como realmente somos, e mais conheceremos a Cristo como aquele de quem depende a nossa vida. Quanto mais próximos da palavra de Deus, é verdade, mais conheceremos a nossa doença e enfermidade, mas mais também conheceremos a cura para ela. Portanto, mais da palavra de Deus, irmãos, mais dela, para que conheçamos não só a nós mesmos, como somos de fato, mas a Deus em Cristo, nosso Salvador. Mas vamos mais. Paulo então disse primeiramente que a lei é como espelho. Você não pode julgar a lei, ela apenas reflete o que nós somos. Agora, Paulo continua dizendo que o problema não é a lei, é o pecado. Não coloque a culpa na lei de Deus, coloque a culpa onde ela deve estar, no pecado. E é isso que Paulo vai falar a partir do versículo 8 aí, olha aí. Mas o pecado, não é o problema, é a lei não, é o pecado. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências. A primeira coisa aqui, diácono Paulo, Valdir querido, minha irmã Marcela e minha irmã Gabriela e Flávio, meu irmão, a primeira coisa aqui é nós sabermos que nossos atos pecaminosos fluem de desejos pecaminosos. Nossos atos pecaminosos não são os nossos únicos, Ubirajara, os nossos únicos problemas. Nós fazemos porque desejamos, porque sentimos. Então, os nossos problemas não estão limitados ao que fazemos, mas ao que desejamos no coração. É o que Paulo está falando aqui. Laila, Paulo está dizendo o seguinte: o pecado despertou em mim toda sorte de desejo mau, de concupiscência. Concupiscência é desejo. Então, o pecado mostrou como o meu coração deseja mal, como ele deseja o pecado. Irmãos, nossos pecados específicos, os pecados que nós fazemos com o corpo, aqueles pecados que nós cometemos externamente, eles mostram a raiz dos pecados em nossa natureza. Nós só fazemos o que é mal porque somos mal. Os homens só fazem o que é mal porque são maus. O pecado jaz no coração. Os atos externos só mostram o que há internamente. Olha o que Jesus disse: porque do coração do homem é que procedem os maus desígnios. É do coração que toda maldade flui. O pecado em nós, ele jorra desde lá da nascente. Ele é mal desde a nascente. Do coração é que surgem os maus desígnios. E Paulo está lembrando isso a mim e a você, para dizer o seguinte: Deus quer dizer o seguinte aqui para mim e para você: lute contra os seus pensamentos maus. Lute contra os seus desejos maus. Eles também, se forem maus, são pecado. Não é só o que nós fazemos, mas o que nós pensamos e desejamos. Então mate o mal, no adágio verdadeiro, pela raiz, antes que ele cresça e te domine, e produza frutos, e a raiz já lá por dentro da terra seja mais difícil de arrancar. Mate-o nos desejos, na cobiça, dentro do coração,
antes que ele de fato venha com o seu fruto e nós morramos. Então veja, não é o problema só de atos pecaminosos, é também um problema de concupiscência, de desejo. Mas Paulo continua aqui, ele quer dizer, meus irmãos, nesse versículo 8, que em vez de o mandamento nos afastar do pecado, restringindo no caso a nossa cobiça, em resposta à lei de Deus, nosso pecado e nossa cobiça tornam-se ainda maiores, eles abundam. Então olha o que Paulo quer dizer aqui, Valéria, Elian, Yara, querida, Valcácia, Gabriel, minha irmã Mira e meu querido Caleb, veja o que Paulo quer dizer. Paulo está dizendo que ao invés da lei me dar força contra o pecado, a lei dá força ao pecado, de que maneira? Quando a lei diz, não cobiçarás, eu como alguém que sou inclinado ao pecado, cobiço. A ideia é que eu tenho mais vontade de cobiçar ainda. Essa é a ideia. Se Cristo não nos moldar, se Cristo não operar em nós uma nova vida, o que a lei, ainda que seja boa, pode provocar, é o pecado em nós. Porque quando você lê lá, não cobiçarás, como você não tem vida em você ainda sem Cristo, você só pode responder à lei com transgressão. Você só pode cobiçar. Quando você lê a Bíblia para um não crente, alguém que não tem o Espírito de Deus, falando para ele, olha, Deus proíbe isso, Deus proíbe aquilo. Se ele não tem o Espírito de Deus, Patrick, você acha que ele responderá isso como? Com pecado. Ainda que ele saiba que a lei proíba, ele fará o que a lei proíbe, porque a natureza dele é inclinada à transgressão. Daí Paulo vai dizer o que diz o versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião do mandamento, despertou em mim, fez vir em mim toda sorte de desejos. É aquela ideia, o pecado estava lá, quando teve a proibição, aí o pecado apareceu. Essa é a ideia. Agostinho, o teólogo Agostinho de Hipona, nascido no século de número 4, ele escreveu um livro chamado Confissões, e nesse livro ele fazia confissões, como é o título do livro, e olha o que ele diz sobre o prazer de transgredir a lei. Olha o que ele diz, ele escreve assim, abre aspas, havia uma pereira, uma árvore que dá peras, havia uma pereira perto da nossa vinha, carregada de frutos. Numa noite chuvosa, nós, jovens travessos, saímos para roubá-la e levar o nosso despojo. Levamos uma enorme quantidade de peras, não para nos banquetearmos, mas para atirar aos porcos. Embora, é verdade, tenhamos comido delas o suficiente para ter o gosto do fruto proibido. Eram peras boas, mas não eram as peras que a minha alma miserável cobiçava, pois eu tinha peras muito melhores em casa. Colhi-as simplesmente para me tornar um ladrão. O único banquete que obtive foi um banquete de iniquidade, e desse desfrutei plenamente. O que é que eu amava no roubo? Era o prazer de ir contra a lei. O desejo de roubar foi revelado simplesmente pela proibição de roubar. Então veja, o que Agostinho quer dizer e o que Paulo antes quis dizer? É que quando há proibição, é revelado em nós o desejo do pecado. Quando Deus diz, não faça, e você vê em você nascendo a vontade de fazer, o que a lei está revelando? Que você é um pecador. Não é verdade, meu irmão querido e minha irmã? Quantas vezes você já ouviu não faça da lei de Deus e você fez assim mesmo? O que você acha? Que é a culpa da lei? Não, é o velho homem que está em você. É o prazer da transgressão da lei, de ir contra Deus. É a força do velho homem que habita em nós. Então, a lei não é culpada,
mas ela revela o pecado. Ela faz conhecermos quem nós somos. Quando ela diz, não faça, e aí nós vamos e fazemos, pelo prazer de transgredir a lei. Daí então, a vilã não é a lei, mas o pecado que é em nós, que é revivido, por assim dizer, que é conhecido e revelado por causa da lei. Tanto que Paulo vai dizer, se não houvesse lei, o pecado estaria morto. Olha aí, o final do versículo de número 8, olha aí. Porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, não é que sem lei o pecado não existe, entenda aqui. O pecado, desde Adão, desde a queda, existe. Mas a ideia é que sem lei, você e eu não temos consciência dele. Veja, é o que eu falei no início. Quando um não crente não tem contato com a Bíblia, não vem à igreja, tal, ele vive sem consciência para com o pecado. Ele não acha que ele é um pecador, ele acha até que é uma pessoa boa. Você pode ver que o pecado para ele consiste em 3 coisas. E olhe lá se ainda consiste. Antigamente consistia não matar, não beber e não fumar. Os mais antigos lembram, né? Não mato, não fumo e não bebo. É no que consiste o pecado, ou consistia, porque agora talvez nem nisso consista mais, a lista de pecados. Ou seja, eles não têm amplo conhecimento do pecado, porque eles não conhecem a lei, que é o espelho. Então veja, o pecado estava assim, por assim dizer, morto. Onde não há lei, o pecado está morto. Mas veja só se não é verdade. À medida que você veio à igreja, e você começou a ver a palavra de Deus pregada, e ler a palavra de Deus em casa, a sua consciência de pecado aumentou. É disso que Paulo está falando. Que quanto mais da lei, mais luz, mais o espelho vai chegando perto, e você vai se vendo melhor. E a sua consciência de pecado vai aumentando. Olha, eu achava... Quantas vezes você já disse assim, pensou assim, eu não sabia que isso era pecado. Ou eu estava fazendo pecado e não sabia. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é que o pecado não existia antes, é que você não tinha conhecimento dele. Agora, pela lei, o pecado foi revelado. O pecado, por assim dizer, viveu. Ele apareceu em você. Ele estava lá, mas escondido. Meus irmãos, aqui nós temos algumas aplicações. Primeira, não há como nós buscarmos regeneração na lei. Porque se nós formos à lei, buscando ser salvos por ela, nós vamos encontrar morte. Por quê? Porque nós somos pecadores, e a lei vai revelar o que somos, e vai nos condenar. Então veja aqui comigo, esqueça a lei, em que sentido? Vamos lá com calma aqui, hein? Esqueça a lei no que concerne a ser ela um meio para você ser salvo. Esqueça. A lei não funcionará assim. A única coisa que você vai obter dela, sem Cristo, é condenação, porque você e eu somos pecadores, e ela vai mostrar isso como espelho. Então não procure na lei redenção, procure naquele que cumpriu a lei por ti, Cristo. Procure nele, ele é a tua redenção, ele é a nossa justiça. Não procure na lei. A lei não dá isso, ela não tem condição, porque nós somos pecadores, não porque ela é má, mas porque nós somos maus. Sem Cristo nós somos vendidos à escravidão do pecado. Portanto, é preciso que haja um princípio de vida à parte da lei, porque a lei não pode nos fazer viver. Ela é apenas um espelho que reflete quem somos. Agora uma pergunta. Você, meu irmão e minha irmã, você está tentando viver de forma correta sem ir a Cristo? Você vem à igreja no domingo porque você acredita que está fazendo uma boa obra e que isso será capaz de te salvar? Você acha que a vida eterna não depende de Cristo e nem ter comunhão com Ele, mas de observar algumas regras? Regras essas quais que você e eu já quebramos várias vezes. Isso aqui é importante, porque você pode fazer uma regra para tentar viver corretamente, mas sem o poder de Cristo você vai quebrá-las, ora mais cedo, ora mais tarde. Então não adianta procurar redenção na lei, você não vai encontrar. Portanto, não viva nesse sentido, buscando salvação pela lei. Procure-a e você a achará em Cristo. E Ele te dará graça para viver segundo a lei, para o agrado dEle.
mas não vá a ela sem Cristo, porque você vai encontrar morte, você não será capaz de cumpri-la, porque você e eu somos pecadores. Sem a nova vida e a santificação operada pelo Espírito de Cristo, nada pode acontecer. Mesmo que você vá à lei, que é boa, perfeita e agradável, mesmo assim, ela não poderá te salvar, ela só irá te condenar. Você precisa de Cristo, você precisa da justiça de outro, por você, a justiça de Cristo. Só assim você vencerá o pecado. Então, vá a Cristo, clame a Ele de todo o coração, ouça a palavra dEle, medite em sua glória, poder e graça e em sua justiça, fale com Ele em oração e descanse em sua obra, em seu poder de te transformar, de te santificar, e assim você estará seguro. Mas não vá à lei jamais sem Cristo, porque a lei não pode te salvar, ela não pode te redimir, ela só faz mostrar quem você é, ok? Vamos terminando agora, passando para a parte final. Olha o que Paulo diz aí a partir do versículo 9, e ele agora vai mostrar o próprio exemplo dele, quando ele entendeu isso, que ele era um pecador, e que ele não poderia esperar redenção da própria lei. Olha aí versículo 9 e 10, vamos ler juntos? Leiamos. Outrora, sem a lei, que me fora para a vida, verifiquei. Meus irmãos, o que Paulo quer dizer aqui pode ser explicado da seguinte forma: as crianças, tem crianças entre nós aqui, as crianças podem ser inocentes, no sentido de não ter consciência de pecado. Elas podem ser inocentes antes de saberem e entenderem o que a lei exige. Eu me lembro que em uma EBF, não aqui, mas lá em Belo Horizonte, e essa foi mesmo em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, uma EBF, eu estava numa classe de crianças, e aí disse assim, falando de Cristo, e a salvação que Ele traz ao pecador, e perguntei às crianças, quem não tem pecado aqui? Aí uma delas levantou a mão, eu não tenho pecado. E aí todo mundo olhou para ela, e aí eu com calma fui mostrando a ela, olha, você nunca fez isso? Ela, não, nunca fiz isso. Criança difícil, E você já fez isso? Ela, não fiz isso. Eu falei, que miserável, E aí eu falei assim, depois a gente conversa. Mas meu ponto aqui é o seguinte, a criança pode não ter consciência do pecado, e por isso ela se acha justo. Quando Paulo foi convertido, quando o Espírito Santo, Camila, convenceu Paulo, ele entendeu que anteriormente ele via assim, ele achava que ele não tinha pecado. Mas quando ele entendeu a lei, quando Deus iluminou a ele para que ele entendesse a lei, verdadeiramente ele se viu como ele era, um pecador. É por isso que ele diz, outrora sem lei eu vivia. Quando eu não considerava a lei como deveria considerar, eu achava, Marcel, que eu estava bem, que eu era melhor do que os outros, que eu não precisava desse negócio de religião nem de Cristo, que eu era melhor do que muita gente terrível que tem por aí, do que os criminosos, por exemplo, que estão na cadeia. Eu sou uma pessoa boa, eu não preciso de Cristo. Eu entendi assim, mas desde que Cristo me iluminou, então, vindo o preceito, eu indo à lei, com o coração iluminado para entendê-la, reviveu o pecado, ou seja, apareceu o pecado em mim, apareceu quem eu era de fato. E isso aqui é interessante, que há uma discussão, irmãos, e vocês sabem, alguns aqui, se não todos sabem, que há uma discussão teológica em qual era o Paulo que falava aqui, se era o Paulo convertido, se era o Paulo pré-regenerado, se era o Paulo não convertido. Há uma discussão entre os teólogos, mas a tradição clássica reformada tem entendido que este aqui é um Paulo convertido falando, porque se parece muito conosco. Quando você é o que eu disse aqui anteriormente, quando você começou a ter a obra do Espírito na sua vida, quando você começou a deixar o mundo, e isso é um processo, não é? Você era do mundo, e aí você começou a vir à igreja, e você começou a entender, e aí você ainda vivia alguns pecados, mas eles não eram tão atrativos mais, e aí você foi deixando eles aos poucos. Não é um processo? Isso acontece conosco. A ideia é de que Paulo está nessa fase aqui. Quando eu vivia sem compreensão da lei correta, eu achava que eu era um justo. Mas quando eu entendi o preceito espiritualmente, eu vi quem eu era, e eu morri. A ideia é, eu vi que eu estava morto
em delitos e pecados. E veja o ponto. Nós cremos que aqui era Paulo convertido, falando por quê? Porque só um convertido pode se entender morto. Qualquer pessoa que não possui o Espírito de Deus nunca vai chegar a essa conclusão. Ela sempre vai achar que é uma boa pessoa. Vá às penitenciárias. Todo mundo lá é inocente. Todo mundo lá. Está lá porque alguém fez alguma coisa. Mas para você admitir os seus pecados e entender que você está morto nos seus pecados, é preciso ser iluminado, para que você conheça a verdade e não só conheça, se submeta a ela, dizendo, é isso mesmo, eu estou morto, eu morri. E é isso que Paulo está falando aqui. Então o mandamento que me fora para a vida, veja que o mandamento é bom, ele não é para a morte. A culpa não é do mandamento, o mandamento é para a vida. A ideia é que o mandamento nos foi dado como modo de agradar a Deus, viver para Ele. Só que por causa do nosso pecado, que é o grande vilão, o mandamento que era para a vida, se tornou para a morte. Deu para entender? Olha que maravilha. Pense comigo. Pense nessa bendita verdade. Quando nós não éramos crentes, nós odiávamos a lei. Nós odiávamos os mandamentos. Nós achávamos aquilo um fardo. Nós não queríamos que ninguém nos convidasse para a igreja, porque nós achávamos aquilo uma prisão. Ser crente é estar numa prisão. Não pode fazer isso, não pode. É como se fosse algo que nos mataria a vida neste mundo. Mas quando você foi convertido pelo Espírito de Deus a Cristo, e isso acontece com todo convertido verdadeiramente, você começou a ter prazer na lei. Você passou a ver a lei como algo que quer te conduzir à felicidade. Você começou a olhar para aqueles mesmos mandamentos que antes você odiava e não queria ter nada com eles, e você começou a olhar assim e falou assim, viver isso é uma bênção. Vivendo assim eu posso glorificar ao Deus que me salvou. Vivendo assim eu estou guardado da vergonha, da humilhação, da queda, da ira, da condenação. Que bênção esse mandamento, que bênção. É isso que Paulo está falando. Eu caí em mim e vi naquele momento em que aquilo que eu achava que andava, que eu era bom e tudo mais, eu estava morto, porque a lei me revelou isso. Mas a lei foi dada para o bem, foi dada para a vida e não para a morte. E aqui eu tenho uma aplicação aqui, meus irmãos. Há muita gente que vê a lei de Deus como algo ruim, como algo pesado, como uma vilã. Mas o crente jamais verá assim. Lembra do salmista? Senhor, quanto amo a sua lei. A sua lei é o caminho da felicidade. É o caminho da bem-aventurança, o caminho de uma vida segura e feliz. Graças a Deus por Cristo Jesus, que nós podemos agora nos relacionar com a lei assim. Porque antes dele, ela trazia a morte. Mas nele nós temos o Espírito, que nos dá vida. E nos dá a graça de vivermos segundo o agrado de Deus, conforme a lei. Então a lei para nós agora não é mais um peso. É um caminho justo e bom e correto. É um caminho santo e agradável, um caminho bendito para se trilhar para o agrado de Deus. Então, veja a lei como ela é. Boa. O problema são os nossos pecados, não a lei de Deus. Mas vamos mais, caminhando para o fim aqui. Versículos 12 e 13. E aí a gente vai caminhar para o fim. Olha só, vamos ler juntos? Leiamos. Por conseguinte, a lei é santa. Se mostrasse sobremaneira. Veja só, o que Paulo quer dizer, caminhando aqui para o fim do nosso texto e do nosso sermão. O que Paulo quer dizer no versículo 12? Ele diz assim, olha, por conseguinte, qual que é a conclusão? A lei é santa, não tem problema na lei, o problema somos nós, é o nosso pecado, que a lei denuncia. E o mandamento, santo e justo e bom. Irmãos, Nébora querida, o apóstolo Paulo toma cuidado para que ninguém pense que haja alguma coisa de errado com a lei de Deus, ou que ela seja, como nós falamos, o problema, de forma alguma. Ela é santa porque é a lei de um Deus santo, como nós vimos. Ela é justa porque é ordenada pelo justo Deus. E ela é boa porque obedecê-la traz vida e promove o bem daquele que a obedece. Então Paulo está colocando uma pá de cal, está acabando com esse assunto de que maneira? Olha,
está resolvido. Que ninguém entenda que o nosso problema é a lei de Deus. Pelo contrário, a lei é boa, santa. Mas o problema é o nosso pecado. Então ninguém diga que o problema é a lei. Paulo decide isso de maneira iluminada e inspirada pelo Espírito. Agora olha só o que ele faz. Bom, ele pergunta assim: então a lei é boa, mas acaso se tornou a boa lei de Deus em morte para mim? Como é que isso pode acontecer? Olha o que Paulo vai explicar no versículo 13. De modo nenhum, não é a lei que provocou a minha morte. Pelo contrário, o pecado. Perceba que Paulo está batendo essa tecla, Karina e Leandro. Paulo está batendo, meus irmãos, essa tecla. O culpado é o pecado. Não é a lei. Nunca pense que é a lei de Deus. É o nosso pecado que nos traz a morte. O salário do pecado é a morte. Então Paulo diz aí, olha, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou minha morte. O pecado causou minha morte, não a lei. A fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Irmãos, olha só. Isso demonstra a grandeza do mal do pecado. O pecado pode pegar algo bom e sagrado, como a lei, por exemplo, e distorcê-lo para promover o mal. Veja alguns exemplos. O pecado transforma amor em luxúria. O pecado transforma o amor devido a um homem e mulher a luxúria. Faz com que o amor vire e possa ser corrompido em imoralidade, em pretexto para a imoralidade. Um homem pode desejar uma mulher apenas como objeto sexual, ou uma mulher pode desejar um homem como objeto sexual e dizer que a ama ou o ama só para ter o que quer. Então o pecado, valendo-se de algo bom, que é o amor, fez algo terrível para se mostrar maligno, como é. Mais ainda, o pecado pega o desejo sincero de promover a manutenção da família, o cuidado com a nossa família, e o transforma em ganância. Não é assim? Um pai de família, ele tem um trabalho dele. E ele começa trabalhando pensando na sua família. Só que não custa muito ele começar a dar mais valor ao dinheiro que ele ganha do que a família dele. Ele começa a transformar o cuidado da provisão para com o seu lar em ganância. A família dele nem precisa de tudo aquilo, mas ele quer mais. Ele quer mais. E ele começa a se meter em negócios escusos para ter mais. E a esposa dele diz: querido, a gente não precisa disso não. Não, mas é bom ter, porque... E ele começa. Então veja, aquilo que era bom da provisão, o pecado fez se tornar algo mal. Daí Paulo está dizendo, o pecado se vale de coisas boas como um mandamento, para mostrar quão maligno ele é. É isso que Paulo trata aqui. Aplicação dessa parte aqui final. O pecado sempre busca se esconder em nós e ocultar sua verdadeira força terrível. Disse um teólogo o seguinte, abre aspas, foi Spurgeon que disse isso: esse é um dos resultados mais deploráveis do pecado. Ele nos prejudica, principalmente, a nos privar da capacidade de reconhecer o quanto estamos sendo prejudicados enquanto pecamos. O pecado mina a constituição do homem e ainda assim o leva a se vangloriar de sua saúde infalível, suposta saúde. O pecado empobrece o homem e ainda faz ele acreditar que ele é rico. O despoja e o faz se gloriar em suas vestes imaginárias. Fecha aspas. O que Spurgeon quis dizer aqui é como o pecado age. Ele de fato é tão terrível que ele faz um homem acreditar em que o pecado se ocultando e não sendo confrontado com a lei, esse homem está bem, está saudável, enquanto na verdade está morrendo. Daí, meus irmãos, a importância da pregação fiel na igreja, do ensino segundo as Escrituras. Olha só, a pregação que expõe os mandamentos de Deus é de grande instrumento nas mãos de um ministro fiel, para alertar e despertar os pecadores. O uso da lei
na pregação, nos faz cientes da nossa condição e nos faz buscar a Cristo, aquele que cumpriu a lei em nosso lugar. Muitas igrejas, meus irmãos, não falam sobre as exigências da lei de Deus e também não falam do pecado e da sua gravidade. Eles creem assim: não incomodemos as pessoas com essas coisas. Pois bem, irmãos, elas não serão incomodadas, mas elas irão ao inferno. Não incomode as pessoas e elas irão tranquilamente ao inferno. Foi John Piper que disse, né? Tem uma pregação de John Piper que uma vez eu ouvia, foi marcada na minha mente uma das palavras que ele disse. Ele disse assim, eu acho que eu já citei aqui algum domingo. Ele disse assim: eu prego a homens carnais para que eles saibam que são carnais, para que agindo Deus nele haja esperança de salvação. Eu prego de tal maneira que homens carnais saibam que são carnais. Eu não quero enganá-los. Para que eles sejam salvos, eles têm que saber qual é o estado da alma deles, o real estado. Então eu prego de tal forma para que eles saibam o estado deles, para que eles se arrependam e possam ser salvos, segundo a boa vontade de Deus. A gente pode parar de pregar sobre a lei de Deus, sobre o que Deus requer do homem. A gente pode parar de pregar sobre o pecado, e nós vamos entreter as pessoas enquanto elas caminham para o inferno. As pessoas vão sair melhor dos nossos cultos, mais alegres, com um bem-estar e tranquilas, caminhando no caminho que é largo e espaçoso, que conduz para a perdição. Mas nós podemos incomodá-las, e se isso terminar na salvação delas, que se sintam bem incomodadas, bastante incomodadas, desde que isso os leve ao céu por meio do arrependimento e fé em Jesus Cristo. Lembre-se disso na sua evangelização pessoal. Rafaela, lembre-se disso. Laura, não tenha medo de abordar as pessoas e confrontá-las com seus pecados. Sabe por quê? É bom que seja assim. Ela precisa ter, Thaís, a clareza do seu estado, para que haja possibilidade de cura, de tratamento, de salvação. Então, minha irmã, não fique preocupado se as pessoas se sentirem incomodadas na hora. É para o bem delas, é para a salvação delas. Não se incomode. É necessário que elas se vejam como são, para que tenha por fim, pela graça de Deus, salvação. E agora o último versículo, vamos ler juntos? Terminamos? Leiamos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Irmãos, eu termino aqui nosso sermão, pensando com vocês, irmãos, e vendo aqui o texto bíblico, na seguinte verdade. Paulo aqui, quando ele fala que ele é carnal e vendido à escravidão do pecado, não quer dizer que Paulo era um ímpio, e nem que, como nós entendemos, falava como se fosse um ímpio. A ideia aqui é de um Paulo que está despertado para a sua condição sem Cristo. A ideia é como se ele falasse: olha, se não fosse Cristo, essa seria a minha realidade, e sem Cristo é a minha realidade. Lembre-se, meus irmãos, só um crente pode falar assim. Só alguém que foi iluminado pelo Espírito pode dizer: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Você vê um ímpio falando assim? Você vê alguém que não é crente falando assim: eu sou um miserável, um pecador, e o meu destino é o inferno. Você vê isso? Mas você vê crentes dizendo: se não for a Cristo, eu irei ao inferno. Porque quem eu sou? Eu, Paulo, um pecador, um miserável, condenado. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele não está dizendo que ele é carnal no sentido de não ser um crente. Ele está dizendo que sem Cristo, diante da lei, ele é carnal. Ele vê que ele está vendido à escravidão sem o socorro de Cristo. É por isso que no final do texto, do capítulo 7, ele vai dizer: graças a Deus por Cristo Jesus. Mas se não fosse ele, eu por mim só sou carnal, vendido à escravidão. E agora eu termino com a aplicação e com a pergunta. A aplicação é a seguinte: o verdadeiro crente, irmãos, nunca jamais estará satisfeito com sua condição. Antigamente, ainda hoje é assim, mas o Instagram não faz tanto isso.
Os mais antigos vão lembrar, e aí eu vou me entregar de certa forma, mas eu não tenho problema, do Orkut. Lembram-se quem lembra, levanta a mão. Tô brincando, não levanta a mão não, né? Não precisa se entregar não. Mas olha, o Orkut é antes do Facebook. No Orkut tinha, eu acho que o Facebook também tem um espaço para a descrição, tal quanto o Orkut. No Facebook você pode colocar quem você é, algumas informações, não é? Me lembro que eu via muita coisa assim, de algumas pessoas que frequentavam a igreja, assim, eu sou uma pessoa muito correta, eu sou uma pessoa muito boa, eu faço bem às pessoas. Quando eu ia falar alguma coisa ruim dela, era assim, nesses termos. O meu defeito é que eu sou perfeccionista. Gente, ser perfeccionista não é defeito, né? Engraçado, até pra gente falar do nosso pecado, a gente usa um jeito de falar de maneira amena, né? O meu problema é que eu sou muito certinho. Esse é o meu pecado. Isso não é pecado. Veja, meus irmãos, as pessoas têm o costume de se descreverem muito bem, falarem bem delas mesmas. Mas só um crente pode falar segundo a verdade, segundo o que ele é sem Cristo. E aqui Paulo diz, eu sou carnal sem Cristo. Não há esperança para mim nenhuma sem Cristo. Então um verdadeiro crente nunca jamais estará satisfeito com a sua condição. Ele nunca fala assim, eu sou crente demais, eu sou bom demais, eu faço bem, eu sou muito piedoso. Você nunca vai ouvir isso de um crente verdadeiro. Ele vai falar como aquele homem que Jesus escreveu, aquele publicano, lembra? Ser propício a mim, pecador, lembra? Ser propício a mim, carnal. Ser propício a mim, pecador. Quando nós nascemos de novo, meus irmãos, nascemos do Espírito, a tendência carnal da nossa natureza não é ainda destruída. Temos que lutar dia a dia contra a nossa carne. É por isso que Paulo diz assim, olha como isso é verdadeiro. Paulo diz assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Então há uma natureza terrena ainda em nós. Há um velho homem, há uma carne ainda em nós a ser destruída, a ser assassinada por nós pelo poder de Cristo. Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. O Senhor Jesus nos adverte dizendo assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E aí eu termino com a pergunta. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você acha que não tem nada a melhorar? Se é assim contigo, algo está errado. Todo cristão está envolvido numa batalha consigo mesmo. Uma luta contra a carne. Uma luta contra o velho homem. Nessa guerra, é lutar ou morrer. J.C. Ryle, um escritor tão amado, eu estava lendo ele essa semana, ele diz assim, estava comentando com o Daine lá em casa. Ele diz assim, toda pessoa que quer ser vitoriosa na vida em uma área, se esforça muito. Um atleta, ele se esforça muito. Os atletas que vencem, os que ganham medalha, eles se esforçam de uma forma hercúlea. Eles passam anos e anos treinando. Um músico famoso, um músico que entra para os anais da história, é aquele que ensaiou. E a Daine não comentou comigo para vocês alunos dela, viu? Para que eu falasse isso, para vocês ensaiarem também, viu? Bastante, viu? Mas o ponto é o seguinte, o músico ensaiou, e assim ele foi grande, certo? Aí J.C. Ryle diz assim, e nós queremos chegar ao céu sem esforço nenhum? A vida ao nosso redor nos ensina que os que vencem por meio de um esforço. E você quer chegar ao céu sem lutar? Olha o que Paulo diz. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, a carne, e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Portanto, meus irmãos, a lei nos revela quem nós somos, mas ela nos leva a Cristo também.
que nos dá graça e poder para lutarmos. Portanto, irmão querido, lute. Lute até o fim. Lute para vencer. Lute contra você mesmo. Esmurre o seu corpo. Reduza as suas vontades pecaminosas ao pó, para que você não seja achado em falta. São muitos os que falham nisso. Deixam de lutar e caem. A carne tem ainda grande poder ainda sobre nós. O velho homem quer se levantar muitas vezes. Nós sabemos disso. Mas vamos a Cristo com esperança que Ele é poderoso para nos guardar nessa boa batalha, nessa boa lide. Lute até que Cristo, meu irmão, seja formado em ti. E até que você vença, pela graça de Deus, os pecados que tanto te assediam, que tanto te atrapalham. Corra em Cristo, e você terá nele, pela graça, a vitória. Assim Deus nos ajude com a graça dele. Amém. Vamos de pé nos colocarmos e vamos orar ao Senhor, irmãos. Oremos a Deus, queridos. Pai bendito, Pai amado, ó Deus, nós somos pecadores e o Senhor é santo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua lei, porque a Tua lei, ó Deus, nos mostra como nós somos, e conhecendo como somos, pelo Teu Espírito que nos ilumina, para vermos a verdade, não só sobre o Senhor, mas sobre nós mesmos. Nós temos então a graça de ir àquele que pode nos salvar de nós mesmos.